Olá, eu sou Karina Gomes, do Instituto Karina Gomes, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a classe O Fundamento de Axis, que é uma classe avançada depois da Barras de Axis. Então eu quero falar um pouquinho para vocês desta classe aqui. Como essa classe mudou a minha vida, né? O que ela trouxe um pouquinho, né? Resumido, porque é muita coisa, de como ela trouxe expansão para minha vida, criação, presença comigo e com o meu ser infinito, com o meu corpo e tudo mais. Quando eu escolhi a classe do fundamento, foi uma escolha um pouco, vamos dizer assim, da minha mente insana. Eu não tinha muita noção do que aquela escolha ia trazer para minha vida, né? E eu tinha feito há pouco tempo a classe de barras, poucos meses, né? E já estava utilizando as ferramentas, já estava criando esse engajamento, né, com as ferramentas das barras. E aí me deu um estalo, de repente, de fazer a classe Fundamento. Porém, a classe Fundamento, ela é um valor interessante. E naquele momento eu não tinha esse valor, né? E aí, qual que foi o passo que eu dei, né? Então, vou utilizar as ferramentas de barras para poder, então, atualizar, né, esse valor para que eu realizasse essa escolha. Eu comecei a fazer as perguntas, né, entrei nas perguntas e tudo mais. E aí, um belo dia, assim, eu acordei e eu falei, eu vou fazer a inscrição do fundamento. E fiz a inscrição. Eu não tinha dinheiro. Como pode melhorar? Eu não tinha dinheiro. Mas aí, utilizando as ferramentas, foi muito engraçado, né? Porque na mesma semana eu tinha uma reunião de um outro negócio que eu tenho, era de um evento que ia acontecer. E durante essa reunião, o meu parceiro de negócio, ele virou para mim e falou assim: Karina, como seria você prestar uma consultoria de casamentos aqui para mim no meu buffet? E eu fiquei olhando para ele, e aí ele voltou a olhar para mim e falou assim: tô falando sério, quanto é? Eu vou pagar. Quando ele falou isso, mas caiu que nem uma bomba assim na minha cabeça. Falei, olha aí só a consciência que o universo está me trazendo, a possibilidade de eu atualizar essa escolha, né? E olha só que engraçado, né? E continuei, né? Fazendo tudo, trabalhando e utilizando as ferramentas, e eu recebi o valor, né, 2 dias antes do fundamento. Fiz minha inscrição e fui para o fundamento. Não tinha a menor ideia do que isso aqui ia transformar na minha vida. E transformou. Na classe de fundamento mesmo, foi ali que eu escolhi ser facilitadora de barras, porque eu me encantei tanto com as ferramentas e com a transformação que a Access pode fazer na nossa vida, pode trazer para a gente quando a gente escolhe, que eu falei assim, eu quero levar isso para mais pessoas. E aí foi quando eu escolhi ser facilitadora, nessa classe mesmo, eu já marquei a minha segunda classe de barras, já marquei a terceira, em outubro eu já era facilitadora. Mas o que eu quero falar é o seguinte, né? Quando eu fui fazer o fundamento, eu já estava trabalhando com as barras, né? E com as ferramentas das barras, mas eu ainda tinha muitas limitações, né? Muitos bloqueios, muitas crenças, muitos pontos de vista. Então, assim, eu estava começando, né, na realização do meu sonho, na atualização do meu sonho, que era de iniciar o Instituto Karina Gomes, né? Primeiro foi só com uma sala de atendimento, e quando eu comecei, né, a trabalhar com as ferramentas, e eu percebi o quanto mais eu podia expandir. Talvez seja isso, né, que veio de consciência para mim, de acessar mais ferramentas, de acessar mais o meu saber, que me fez escolher fazer o fundamento. E quando, nesses 4 dias que eu fiquei lá imersa, né, vendo todas as ferramentas, passando por todos esses processos, eu percebi o que realmente essa classe podia criar, né? E aí, né, naquele mês, que foi acho que em julho de 2019, eu estava passando por um processo, porque assim, quando eu saí, né, do meu emprego, que era corporativo, né, e eu me ingressei, né, montei a sala e comecei a trabalhar. E aí tudo por conta própria, né, sem salário fixo, 13º, sem férias e tudo mais. Em julho ia encerrar, né, o meu benefício do seguro-desemprego. E eu entrei meio que
DR, vamos dizer assim, né, de um pouquinho de medo, né, insegurança de como seria a partir dali, né. E quando eu fiz o fundamento, eu percebi que nada disso tinha fundamento. Todas aquelas crenças, aqueles medos, aquelas inseguranças, né. E utilizando as ferramentas, foi se abrindo as possibilidades para mim, né. E foi quando eu comecei a dar o curso de radiestesia e tudo foi se atualizando e tudo muito rápido. E, se atualizou de uma forma muito rápida, né. E naquele mês que eu não tinha mais o seguro, desemprego, foi que eu atualizei, né, a minha renda além do que eu esperava. E aí eu percebi que, né, o quanto a crença, né, quanto ponto de vista eu tinha a respeito de uma segurança que na verdade não é uma segurança, né. E quando você está realmente disposta a receber, e você usa as ferramentas para você poder expandir cada vez mais o seu ser e tudo aquilo que você escolhe, isso realmente acontece, isso realmente se atualiza. E aí eu fui percebendo, né, através das ferramentas, porque aí eu peguei essa apostila aqui, ó, e comecei a usar, além das barras, mais tudo isso aqui, né? E aí sim eu comecei a ver as coisas atualizando cada vez mais e cada vez mais, expandindo cada vez mais, expandindo cada vez mais. E foi de uma forma assim, no mesmo assim ali nos 4 dias, né? Ali já foi se destruindo muita coisa, né? A gente fala na verdade que o fundamento é o desfundamento, porque você desfundamenta todos os seus pontos de vista, todas as suas crenças, tudo aquilo que está ali no seu inconsciente que bloqueia a sua vida, né? Daquelas paredes que você olha e você não consegue ver nada, então aquilo começa a se ruir, se quebrar, e aí você começa a ver as possibilidades se saltando assim na sua frente, né? E aí você escolhe se você escolhe aquilo ou não. E aí eu fui fazendo as minhas escolhas, utilizando as ferramentas. Então, eu utilizo realmente todas as ferramentas, utilizo puxão de energia. E eu realmente comecei a criar tudo, né? E foi quando tudo chegou, né, até a atualização da sede do Instituto, que foi em fevereiro deste ano, né? Então, desde quando eu fiz as barras, que foi em fevereiro, aí eu fiz o fundamento em julho, eu fiz a classe de 3 dias de corpo com a Naomi em dezembro, e em fevereiro eu já atualizei o Instituto, né? Que era o meu sonho de mais de 10 anos, né? Então foi tudo muito rápido a atualização. Porque realmente eu me coloquei à disposição de destruir e descriar todas as crenças, pontos de vista e tudo mais, e continuo fazendo isso no meu dia a dia, né? E é isso que eu queria trazer para vocês, né? O quanto essa ferramenta pode transformar na sua vida. E o quanto, quando você não tem definição mesmo, né? Você não tem expectativa, né? Você não tem ponto de vista de tempo, né? De quando, como isso vai acontecer, e você realmente se coloca à disposição de atualizar e de aplicar todas essas ferramentas, você consegue atualizar a sua vida, né? Você consegue realizar os seus sonhos, você consegue realizar tudo aquilo que você está escolhendo, né? E aí, foi acho que em maio, foi durante a quarentena, eu fiz a segunda classe de fundamento, né, com a Naomi, e eu falei assim, vou repetir a classe, né? Então já fiz essa classe, vai ser algumas coisas que eu já vi e tal. Como pode melhorar? Nada disso. Foi outra bordoada, como pode olhar? Outra bordoada, porque assim, existe um estudo que a gente absorve 30% daquilo que é de um conteúdo, né, que a gente aprende. E realmente isso é verdadeiro, porque assim, pelo menos para mim eu percebo como verdadeiro, porque assim, o segundo fundamento me trouxe mais possibilidades, abriu, expandiu além, muito além daquilo que já tinha expandido, né? Então, na verdade, esse é um convite que eu faço para você. Nós teremos aqui no Instituto, né, do dia 14 a 17 de agosto, uma classe de o fundamento. Então, se você já tem uma classe de barras, você já pode fazer o fundamento. Se você ainda não tem uma classe de barras, mas você escolhe realmente expandir sua consciência, expandir e transformar sua vida, você pode fazer a classe de barras que tem aqui no Instituto também, né, que vai ter antes desse período do fundamento. E você pode fazer também o fundamento em seguida, né? Então, assim, é um convite para você transformar a sua vida. Foi possível para mim, é possível para você.
Então, são aqui mesmo na bio, tem o link de inscrição que você pode se inscrever. E qualquer dúvida que você tiver também, qualquer esclarecimento, você pode me chamar via direct ou até pelo número do Instituto, que eu estou disposta a responder todas as suas perguntas, tá certo? E tô um pouco ansiosa, mas já destruindo todas as expectativas, porque eu vou fazer esse terceiro fundamento com a Naomi Irene maravilhosa, né? Quem não conhece ela, dá uma olhada no Naomi Irene, né, que é do Instagram dela. Veja como essa facilitadora certificada de Access, todo o saber que ela tem, do ser infinito que ela é, o quanto ela é maravilhosa, e vem com a gente pro fundamento. Bora lá? Você escolhe transformar sua vida? Eu escolhi. Até mais. Gratidão.